da nossa aula de História do 5º ano, será do livro Buriti mais História. As páginas são a 46 e a 47, e o tema da nossa aula é a formação das primeiras cidades. Então, o livro diz que o desenvolvimento de técnicas da agricultura, como a construção de diques, o que significa diques, está aqui no glossário, dique, uma barragem para conter ou desviar o curso de um rio ou de um mar, e canais para irrigar a terra e o aperfeiçoamento de ferramentas fizeram com que a oferta de alimento crescesse. Com isso, a população aumentou e a produção de alimentos deixou de ser coletiva, pois nem todas as pessoas precisavam trabalhar no campo e algumas puderam dedicar-se à produção artesanal. Então, um dos motivos, que surgiram as cidades foi justamente essa aqui, a população ter aumentado, é um dos motivos que surgiu as cidades. Então, as pessoas tiveram, de precisar deixar de trabalhar no campo e foram começar a trabalhar dedicar-se a uma produção artesanal. Então, esse foi um dos motivos da formação das primeiras cidades. A especialização do trabalho e o aumento da oferta de alimentos geraram maior variedade de produtos que puderam ser comercializados. Essa transição levou à criação de espaços destinados à produção artesanal e ao comércio, separado do trabalho do campo. Tá vendo? Mais um motivo aí de surgir as cidades, o trabalho humano começou a se especializar, se qualificar. Então, com isso, aumentou a oferta de alimentos, gerando maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados, tá vendo? Ser vendidos. Então, foi construída casas e oficinas, começaram a ocupar ruas em volta de pequenas praças, onde ocorriam feiras, dando origem às cidades, tá vendo? Então, mais um motivo que as cidades surgiram, Então, aqui a gente tá vendo uma fotografia da cidade de Babilônia há mais de 2.600 anos. Então, essa cidade aqui, ela era protegida por grandes muralhas, tá vendo? É hoje onde funciona o Iraque, onde está o Iraque, tá vendo, ó? Então, diz aqui que muitas delas eram protegidas por muros de tijolos que delimitavam a área, ou seja, o que é delimitar? Separar, Então, aqui nós temos falando mais um pouquinho sobre as cidades da Mesopotâmia. Temos o nome de 3 cidades aqui, Uruk e Eridu. Essas 3 cidades elas foram fundadas pelo povo sumério e tinham características arquitetônicas comuns. O que são características comuns, parecidas, Então, Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais. Olha como ela era organizada, tá vendo? Ela era dividida por classes, E também tinha exército e um sistema de administração pública. Aqui nós temos aqui um mapa aqui nós temos várias cores, E aqui nós temos o glossário, a legenda das cores. Esse vermelho ali significa o povo Egito, o rosa, o povo da Mesopotâmia, o verde significa a Índia, Esse laranjinha aqui são os chineses e esses pontinhos aqui pretos que vocês podem ver são as cidades. Aqui na página 47 nós temos mais cidades na África, América, China e Europa. Então, diz que na África, no Vale do Rio Nilo, diversos núcleos urbanos foram construídos, E aqui tem o nome de 3 das cidades, isso há mais de 3.000 anos atrás. Isso na Europa, na China e na América. Então, surgiram várias cidades, como Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, Anyang, na China, e Teotihuacan, na região onde se localiza o México. E em seguida, nós temos aqui questões para ser resolvidas. Então, como ocorreu a formação das primeiras cidades? Vocês lembram lá no texto que a professora falou que a população aumentou, não é isso? E algumas puderam se dedicar à produção artesanal. Outro motivo foi a especialização do trabalho, Do trabalho, e as pessoas puderam se dedicar a atividades fora do campo.
O comércio cresceu e novos espaços foram construídos para abrigar as atividades comerciais e artesanais, dando assim origem a novas cidades. Na sexta questão diz assim: por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? E pede que você explique. Nós vimos lá no texto que o desenvolvimento de técnicas de agricultura fez com que a oferta de alimentos crescesse e a população aumentasse. Então, dessa maneira, nem todas as pessoas precisaram trabalhar no campo e algumas puderam se dedicar a outras atividades. Não foi isso que a gente leu ali no texto? Então, para resolver essas atividades, você vai, volta aqui o texto mais uma vez, tá? E faz a pesquisa. Aqui na sétima questão, nós temos o seguinte: ele manda que a gente observe as imagens e responda a questão. Então, aqui nós temos fotografias, né, de duas cidades, de duas ruínas, e ele pergunta que semelhanças você observa entre as duas imagens e quais são as diferenças. Então, assim, o que é que elas têm em comum? A gente pode ver aqui templos religiosos, nas duas cidades tem templos religiosos, né? E essas fotografias são de lugares muito distantes, né? Cidades longes, então as diferenças é porque elas estão muito distantes umas das outras. Porém, elas são parecidas, a questão nos templos. Elas têm, todas as duas têm templos, tá certo? Então você faz a atividade, você vai tirar fotografia, vai colocar no grupo para que a gente possa fazer a correção.